Olá, gente! Muito prazer. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu atualmente estou no terceiro ano de medicina lá na Unesp e no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que vocês têm muito interesse, inclusive eu tinha muito interesse também antes de entrar na faculdade, que é sobre intercâmbio. Eu vou falar nesse vídeo as formas de intercâmbio que eu conheço estudando lá na Unesp. Eu acredito que essas possibilidades existam em outras faculdades também, né? Mas é importante reforçar que isso é baseado na minha vivência e caso você estude em outra faculdade ou saiba de outras possibilidades, deixa aqui no comentário essa informação para que quem veja o vídeo, né, tenha essa informação também. Outra coisa que eu queria avisar, né, é que eu vou deixar as fontes das informações que eu usei aqui na descrição do vídeo. Então, inclusive, vão ter editais e outros PDFs, documentos que, caso você tenha interesse, você possa ver também. E o último recadinho é que eu vou deixar também na descrição do vídeo os capítulos, né? Eu vou deixar o tempo certinho das coisas que eu for falando aqui no vídeo, para que caso você tenha um interesse específico ou queira voltar no vídeo e assistir tal parte, você já saiba o tempo que quer ver. Porque provavelmente esse vídeo vai ficar longo porque eu falo demais. Eu juro que eu vou tentar falar pouco. Ou pelo menos ser mais direta. Existem duas formas de fazer intercâmbio durante a faculdade. Uma você pode fazer desde o primeiro ano e outra é mais específica para o internato. Desde o primeiro ano é pela CLEVE e mais específica pelo internato é durante o estágio optativo. Eu vou falar primeiro sobre a CLEVE e depois eu falo durante o internato, que é no estágio optativo. Bom, se você não sabe, né, o que é CLEVE? A CLEVE é a Coordenação Local de Estágios e Vivências. Ela, no caso, né, vem da SEV, né, que é a Coordenação de Estágios e Vivências, que faz parte da DENEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. E a DENEM é parte da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, que a sigla em inglês é IFMSA. Então, provavelmente, se eu falar essa sigla, é relacionada a essa federação. Bom, né, foram um monte de associações, de siglas aqui que eu tô falando para vocês, mas é para dar uma contextualizada. Então, o que é essa CLEVE, né? Para que ela serve? Basicamente, né, ela tem o objetivo de que os estudantes de medicina tenham acesso, né, a estágios e vivências, oportunidades de intercâmbio com relação à medicina em outros países ou com outras regiões, né? Tem estágios dentro do Brasil também. Então é basicamente para isso. Só que ela é baseada, né, no desempenho acadêmico. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês depois, e também com um custo mais baixo, né, devido a algumas facilidades que a CLEVE proporciona relacionado a alojamento, alimentação, etc. Bom, por que ela é baseada no seu desempenho acadêmico, né? Para você escolher um país para participar de um intercâmbio na CLEVE, você tem uma pontuação e essa pontuação é relacionada ao seu desempenho acadêmico. Ou seja, não é muito só relacionado a notas, essas coisas, é mais relacionado a como você participa da faculdade. Se você participa de liga, se você vai a atividades da DENEM, quais coordenações você participou. Então, quanto mais coisas, mais certificados durante a faculdade você vai acumulando, mais isso dá pontuação. As pontuações mais altas estão relacionadas a atividades dentro da própria CLEVE, seja participar da coordenação da CLEVE, ou seja, você receber outros intercambistas, né? Porque da mesma forma que nós brasileiros vamos a outros países, outros intercambistas de outros países vêm para o Brasil através da CLEVE. Então você pode ser anfitrião de um intercambista, que é você deixar a sua casa para ele morar, né? Ele vai morar dentro da sua casa junto com você, né? Não deixar a sua casa, mas assim, você abrir a sua casa para receber esse intercambista, ou você pode apadrinhar esse intercambista, que é você ser responsável por ajudar ele nos primeiros dias, né? Levar ele para os estágios, levar ele para passear, conhecer a cultura do local que ele está indo, né, nesse intercâmbio. Então, basicamente tem essas questões, essa facilidade, né? Como eu falei, da mesma forma que a gente pode ser anfitrião para ter uma acomodação, um alojamento gratuito, né, para esse intercambista, quando a gente vai para fora, tem essa opção, né? Que você vai morar na casa de um outro estudante. E você também vai ter um padrinho que vai ser a pessoa responsável de te ajudar a chegar no seu local de estágio, te inserir melhor na faculdade, que você vai estar fazendo o intercâmbio, e te levar para passeios culturais para conhecer a cultura do local que você está visitando. E dentro da CLEVE, a gente tem algumas formas, né, alguns tipos de intercâmbio. Um é o Scope, o outro é o Score, o outro é o núcleo, né, entre China e Brasil, o outro é o núcleo entre Brasil e Cuba, e o terceiro
E o último são os estágios nacionais. O primeiro que eu vou começar falando é que o pessoal tem mais interesse, que é geralmente o Scope, né? E o Scope é um intercâmbio que você vai atuar e conhecer melhor da prática médica, né? Então você vai ter um estágio na clínica ou na pré-clínica, e isso é mais baseado realmente na prática, que você vai estar inserido dentro de um hospital ou de um serviço de saúde do país escolhido, né? Com base na sua pontuação. Geralmente esse estágio tem uma duração de umas 4 semanas. O processo seletivo ele vai acontecer em outubro. Claro que isso pode ter tido algumas mudanças devido à pandemia, né? Ter atrasado tudo. E geralmente a língua que você vai estar usando vai ser ou inglês ou a língua local, né? Do país escolhido. O outro estágio, né? Outra modalidade de intercâmbio seria o SCORE. O SCORE, ele é um intercâmbio também que você pode fazer desde o começo da sua graduação, só que ele é focado na pesquisa. Então você vai para esse país, para essa faculdade, para atuar na área de pesquisa, né? E aí isso vai depender da área de pesquisa que você quer fazer, do orientador que vai estar te recebendo e tal, mas é parecido com o Scope, só que em vez de ser focado na prática médica, né, você vai estar focado na área de pesquisa. Então, para quem tem interesse, né, na parte de pesquisa, isso é uma ótima oportunidade. Bom, esse que eu vou falar agora, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que infelizmente não esteja mais funcionando, né, devido ao nosso querido governo, tirou algumas parcerias, mas o Núcleo Brasil-Cuba, né? Era uma parceria entre a DENEM e a Federação Estudantil de Universidade de Cuba. Então, basicamente, o propósito desse intercâmbio, né, era que os estudantes brasileiros, no caso, né, fossem conhecer o sistema de saúde de Cuba, ter o acesso ao hospital, ter essa interação com os próprios universitários da Universidade de Cuba lá. Nesse estágio tem um alojamento, tem uma duração de cerca de 21 dias e o custo era cerca de $12 por dia, né? Isso incluía a alimentação e o alojamento. Mas, como eu falei, eu acredito que esse estágio, pelo que eu ouvi falar, não esteja mais funcionando. Mas, né, era uma oportunidade muito legal. Inclusive, conheço pessoas da faculdade que foram. Cuba é um país muito lindo, então tinha, além, né, de conhecer o próprio sistema de saúde, que é super interessante, você tem a oportunidade de conhecer o país. Outra parceria, né, que tem é o Núcleo Brasil-China. E esse é um pouco mais focado na própria medicina chinesa. Então, cerca de 4 alunos brasileiros, né, estudantes brasileiros, eles são selecionados através daquele processo da CLEV, né, que você tenha toda aquela pontuação, e 4 alunos vão para a China para ter essa imersão, né, cultural e também aprender sobre a medicina chinesa, né. E aí, né, o que você vai ver nesse curso, né? Vou dar uma lida aqui. Mas você vai ver os fundamentos da medicina chinesa, as técnicas diagnósticas da medicina chinesa, né? Os meridianos e pontos, as principais ervas chinesas, a aplicação clínica da acupuntura e tuiná e o dia a dia chinês, né? Você vai ter uma imersão cultural. Então, caso você tenha um interesse nesse tipo de cultura, esse é um estágio muito legal para você. E por último, o que eu vou falar, né, são os estágios nacionais. Geralmente, esses costumam ser mais em conta devido ao valor reduzido do deslocamento, né? Porque quando é um estágio internacional, você tem que comprar passagem para chegar lá no lugar, né? Que geralmente é mais caro. E os estágios nacionais, como o próprio nome fala, né, é aqui dentro do Brasil mesmo, e você tem a oportunidade de conhecer outros serviços de outras cidades, estados aqui do Brasil. Então, ele tem uma duração de cerca de 3 a 4 semanas, é naquele mesmo esquema de você vai ficar hospedado na casa de um estudante de medicina, né, dessa universidade que você está indo, ser padrinhado, você vai receber uma refeição de acordo com esse seu anfitrião, que eu esqueci de comentar, né, o anfitrião vai te oferecer uma refeição, seja café da manhã, o almoço ou a janta, o que for mais fácil para ele. E o resto, né, você tem que arcar com os custos. Mas esse é muito interessante porque você pode também fazer um intercâmbio aqui dentro do próprio país, né? Você pode conhecer uma outra região, né? Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem muitos costumes, muitas regiões com costumes muito diferentes, né? Bom, dei uma explicada de como que são esses 5 tipos de intercâmbios que você pode fazer pela CLEV, né? E retomando, né? Como você faz para participar? Está relacionado com a sua pontuação, né? De todas as atividades acadêmicas que você faz, seja de ligas de coordenação na CLEV, atividades que você vê da DENEM, participação na faculdade, etc. Isso vai te dar uma pontuação. E através dessa sua pontuação, você vai ver o país que você pode
pode escolher, né? Porque cada país tem uma pontuação mínima necessária. E aí você vai levar essa pontuação para a CLEV, vão ver qual que você se adequa. É um processo seletivo todo. E aí, se você for aprovado, né? Aí vem os gastos e o que você vai ter que arcar durante esse intercâmbio. Bom, você tem que pagar 2 taxas para a CLEV de R$ 185. E, fora isso, você vai ter que arcar com os seus gastos de deslocamento até o local desejado. Com relação ao alojamento, é a casa de um estudante, né, que vai se propor, do mesmo jeito que aqui no Brasil os estudantes se propõem a ser anfitriões, lá no outro país, cidade, estado, esses estudantes que estão na CLEV, né, eles vão se propor a ser anfitrião, então você vai estar alojado na casa de um estudante também. Esse estudante vai te oferecer uma refeição e o resto você vai ter que pagar, né? Então, é um intercâmbio mais acessível nesse sentido, porque as taxas são 2 taxas de R$ 185 e o resto você vai ter que arcar, né? Então, né, não tem como eu falar pra vocês um valor exato, porque isso vai depender muito de qual local, né, qual país você vai estar escolhendo e que você foi selecionado para ir. Mas se a gente for pensar, né, para comparar as taxas dos processos, essa questão do alojamento, de uma refeição que você vai receber, acaba sendo um intercâmbio mais em conta do que você ir direto, né? Você ter que arcar com tudo isso. Eu já tive a experiência de ser padrinha, né, madrinha de uma intercambista que veio lá do Peru. Ela tava no 7º, 6º ano. Não lembro qual ano ela tava, mas ela tava no final da faculdade dela, que eu, se eu não me engano, tinha 7 anos de duração a medicina lá. Eu acho que ela tava no 6º ano, então ela ficou na casa de uma outra pessoa e eu trouxe ela, né? Eu levei ela pro hospital no primeiro dia de estágio dela, ajudei ela a fazer, por exemplo, o câmbio de dinheiro que ela precisava fazer, levei ela para conhecer cachoeira aqui em Botucatu, para ir passear. Então, basicamente, essa é a função do padrinho, né? Você vai fazer com que ele conheça outras pessoas, né? Que quando eu saí com ela, eu levava os meus amigos. Inclusive, já tive vários amigos que foram padrinhos e anfitriões de intercambistas. Isso é muito legal, porque você consegue criar laços com essas pessoas. Então, no caso, essa menina que eu fui padrinha, né? Ela era do Peru, mas eu tenho amigos que já recebeu gente da Turquia, gente de outros países da Europa. Então, assim, é muito legal essa conexão toda, né? Esse intercâmbio de culturas que você pode ter. E agora, o outro tipo de intercâmbio, né, que eu comentei, é o intercâmbio durante o internato. Esse, eu confesso que eu acho que é mais comum aqui dentro da faculdade, que é quando o pessoal vai fazer o estágio optativo em outro país. O que seria esse estágio optativo? O estágio optativo é um estágio de duração, se eu não me engano, de 1 mês, que acontece durante o internato. No internato agora da Unesp, no currículo novo, que é a partir da minha turma, a gente tem 3 anos de internato. E esse estágio optativo vai estar acontecendo no 4º ano. Até a turma anterior à minha, que era a turma 56, acontecia no 5º ano. E o que seria, né, esse estágio optativo? Como eu falei, são 4 semanas que você tem um número X de horas, que eu não me lembro exatamente quantas horas são, que você tem que trazer, né, que você tem que fazer em algum serviço de saúde, seja o da sua escolha, né? E é claro que a Unesp, no caso, né, a sua universidade, tem que aceitar esse certificado. Então, basicamente, né, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, desde que esse certificado seja válido aqui dentro da Unesp. É claro, aqui na faculdade da Unesp, né, existem meio que algumas parcerias com algumas faculdades, que geralmente os estudantes já vão. Tipo, as mais conhecidas são, por exemplo, na Europa, né, é uma parceria que tem com uma faculdade na Alemanha, outra no Reino Unido, em Londres, se eu não me engano. Mas, por exemplo, essas faculdades, elas têm um período do ano certo para acontecer esse estágio, já é um estágio programado. Mas, como eu falei, você pode entrar em contato com qualquer faculdade do mundo inteiro. Aí você tem que fazer essa ponte, né, entre a faculdade, perguntar qual é o estágio oferecido, se você poderia ir, quantas horas, checar com a Unesp, né, para ver se esse estágio, essas horas vão ser válidas, né, para você não ter que viajar, fazer esse estágio e depois ficar faltando as horas. Mas, geralmente, os alunos conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila e ir para diversos países, gente. Então, assim, é bom que a gama de países é enorme e isso vai, né, de acordo com o seu gosto e o quanto você pode bancar, obviamente.
É importante dizer que esse estágio optativo, ele não precisa ser feito obrigatoriamente em um outro país, né? Porque caso você não tenha condições financeiras ou você não tenha interesse mesmo, você pode fazer esse estágio optativo dentro da própria Unesp. Ou você pode aproveitar para fazer em outro estado do Brasil, né? Fazer meio que aquele estágio nacional da CLEV, só que aqui no Brasil, né? Só que durante o internato. Então, você pode fazer isso dentro da Unesp ou em uma outra faculdade. Então, geralmente nesse estágio optativo, as pessoas aproveitam, né, para fazer esse intercâmbio. Assim como elas vão conhecer esse outro serviço de saúde, elas podem também conhecer esse país, né? Então, elas vão viajar no tempo que elas não estiverem dentro do hospital, né? Ter um tempo de férias ali, né, conhecendo, dependendo do seu estágio optativo. Se você pegar ele logo em seguida com as férias ou as férias antes do estágio optativo, isso é ótimo, né? Você já pode emendar. A diferença desse para CLEV é que, como eu falei, quem tem que correr atrás de tudo é você. Então, você que vai entrar em contato com as universidades e você também vai ter que arcar com todos os gastos, seja do deslocamento, seja do alojamento, etc. Tem algumas parcerias aqui na Unesp, né, dependendo da faculdade, que elas oferecem alguma coisa, né? Tipo, às vezes pode oferecer um alojamento, às vezes pode, dentro do hospital já tem, por exemplo, um refeitório universitário que você pode comer, né? Então, isso vai variar, mas isso vai depender do país, da época do ano que você vai fazer, isso é algo importante. Nem sempre os estágios eles vão ser válidos durante toda a época do ano. Às vezes, por exemplo, o estágio que você quer no país X, ele só é oferecido do mês, sei lá, de outubro a dezembro. Então, o seu estágio optativo, a rotação que você vai pegar durante o internato, o ideal, caso você queira fazer nesse país X, é que seu estágio optativo ele caia entre os de outubro a dezembro. Caso, por exemplo, o seu grupo ele caia com estágio optativo, sei lá, de abril, no mês de abril, aí você já não vai poder fazer esse estágio nesse país. Tanto que isso às vezes é motivo de briga, né? Porque às vezes o pessoal quer fazer o estágio em tal época do ano, então eles precisam pegar determinada rotação. Porque, né, claro, né, todo mundo vai passar pelo estágio optativo, só que cada estágio optativo de cada grupo é em uma época do ano, né? Então, essa é a questão das rotações dos grupos de internato. Mas, basicamente, sobre o estágio optativo no internato é isso, né? Fazendo um resumão. Você pode escolher o país, o estado que você quiser, mas você vai arcar com todos os gastos. Geralmente, você que tem que correr atrás dessas coisas, documentação e atrás de falar com a faculdade. A Unesp já tem algumas parcerias com algumas faculdades, algumas universidades de outros países, mas isso vai depender, né? Cada faculdade oferece alguns tipos de estágios em algumas épocas dos anos, assim, então não é um padrão. E fica claro, né, que você não precisa obrigatoriamente fazer o estágio optativo do internato em outro país. Você pode fazer tanto na Unesp quanto em outro estado aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi um vídeo grande. Eu espero que, né, vocês tenham entendido as diferenças dos intercâmbios na CLEV quanto no estágio optativo no internato. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Foi um vídeo bem informativo, né? Um pouco pesado. Mas não esqueçam de checar os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eles têm algumas informações, tem algumas cartilhas da CLEV que você pode dar uma olhada, alguns editais para você entender. Tem o site da IFMSA que eu vou deixar aqui embaixo também, que tem os links, né, dos países que você pode conhecer um pouco de qual país estão nessa federação, né? São muitos países, gente, de, sei lá, todos os continentes, né? Tô chutando, mas provavelmente são de todos os continentes. Então, como é uma federação internacional, né? Então, você pode ver os estágios que eles oferecem, as línguas que precisa ter para ir fazer o estágio nesse lugar, o tempo do ano, etc. Então, né, não esquece de checar os links aqui na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que o vídeo não tenha ficado confuso, porque eu sei que é bastante coisa que eu quis passar pra vocês. Mas é isso. Não esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou, né? Se foi um vídeo útil pra você. Não esquece de passar também no meu canal para ver outros tipos de conteúdo, né? Outros vídeos. Tem muitas coisas sobre a faculdade de medicina, caso você tenha interesse. Também faço vlogs mostrando a rotina. E, né, se inscrever no canal, né, ativar o sininho de notificação para você não perder os conteúdos. E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!